Eu quero começar. O Sami não tá hoje, né, com a gente? Não. O Sami não. O Sami não veio. Tá de volta. Mas eu até gostaria de ouvir a opinião dele, porque eu sempre... Essas coisas são assim, gente. A gente fica aqui, às vezes, que nem meteorologista. Então, quando a gente começa a acompanhar os sinais, né, muda a pressão, muda a direção do vento, a temperatura cai, o mar começa a agitar, você começa a falar assim, pô, tem alguma coisa estranha no ar. E é geralmente observando o noticiário americano que eu trago assuntos aqui para vocês que não estão muito ainda não estão sendo muito discutidos na imprensa brasileira, mas que eu percebo que vão começar a dominar o noticiário. E eu sei que gerou estranheza quando eu estou falando aqui de a crise mundial. As pessoas, vocês receberam essa pauta e falaram assim, pô, mas do que será que ele está falando? Ninguém está falando aqui nos jornais de crise mundial. Mas aqui estão cada vez mais falando de crise mundial, sim. E, na verdade, as palavras que mais estão sendo... Eu estou começando a mais ouvir no noticiário econômico, especificamente, são a palavra recessão e estagflação. Estagflação, para quem não sabe, é quando você não tem crescimento econômico e tem uma inflação muito grande. Vocês estavam falando bem aí no break que existe hoje um fenômeno mundial de inflação. A Janet Yellen, a secretária de Tesouro americana, estava falando isso, né? Isso é um fenômeno mundial de inflação. Você tem, nos Estados Unidos, a maior inflação dos últimos 40 anos, que não dá nenhum sinal de diminuição. Você tem, na Alemanha, a maior inflação desde o final da década de 40, desde imediatamente após a Segunda Guerra Mundial. Você tem, no Reino Unido, a maior inflação dos últimos 30 anos. Você tem, no Chile, uma inflação gigantesca. Na Argentina, a inflação já está em 60% ao ano. E o Brasil também está com uma das maiores inflações que teve aí nos últimos anos. Mas tem outros países, outras economias que estão em inflação. E aí você junta esse cenário de inflação com a questão da recessão. Eu estava agora há pouco escrevendo meu comentário para a Jovem Pan de hoje, lendo um indicador. Tem um indicador que aqui a economia americana usa, todo mundo no mercado usa, chama GDP Now. GDP é PIB em inglês, GDP Now. E ele está mostrando que a economia americana deve ter, pelo segundo trimestre consecutivo, desaceleração, queda. Isso é, tecnicamente, para os economistas, o que se chama de recessão. E aí você tem, na semana passada, o Elon Musk falando, olha, eu tô com um super bad feeling, tô com um sentimento super ruim para a economia americana, então eu vou cortar postos de trabalho na Tesla. 2 semanas atrás, a BlackRock, que todo mundo aqui, às vezes, eu sei que o Marcão, eu sei que o Alba conhecem bem, que é um dos maiores gestores de ativos do mundo, né? Eles têm mais de 10 trilhões de dólares sob gestão deles. Eles estão falando sobre perigo já de inflação. Na semana passada, o CEO do JP Morgan Chase, é uma das maiores instituições financeiras do mundo, falou de um furacão econômico que está chegando por aí. Hoje eu vi outro investidor, o Carl Icahn, investidor bilionário aqui, Forbes 400, também falando sobre inflação. Hoje, o prêmio Nobel de Economia, o Robert Shiller, falando que também vê uma boa chance de recessão. E, oficialmente, o David Malpass, presidente do Banco Mundial, está falando que uma recessão, na maioria dos países do mundo, é provável e quase inevitável. As palavras dele é provável, difícil de serem evitadas, para usar exatamente o que ele falou no relatório que ele divulgou. E falando que coisa pior pode vir por aí, e ele alerta para a estagflação. Então, quando a gente estava olhando, né, a gente está nesse túnel de 2020, 2021, 2022, a gente viu uma luz no fim do túnel. Parece que essa luz no fim do túnel pode ser um trem vindo na nossa direção. Meu Deus do céu. Mas você sabe que é louco, porque, por exemplo, eu não sei se o Brasil estava muito zoado lá em 2016, tá? Porque a gente passou, por exemplo, você pega lá, aqui no Brasil, né? Você vê automóvel. Esse é o grupo que me manda. Vocês não vê no jornal, porque o jornal não publica. Produção de veículos tem alta de 10,7% no mês de maio. As vendas de veículos subiram 27%. Indústria de calçado gera 20 mil vagas no ano e volta a esse patamar da pré-pandemia. Então, quer dizer, eu não sei se aqui... Eu até perguntei pro Sami outro dia se o Brasil estava tão ruim
A economia está despiorando, Emília. A do Brasil está despiorando. Então, mas é esquisito isso, né? Sim. Mas é esquisito isso aí. Porque, por exemplo, você vê o mundo inteiro meio zoado e aqui parece que está melhorando. Mas aqui recuperou rápido. Não dá para entender. Acho que o Paulo vai conseguir explicar isso bem, porque existe o ciclo econômico a nível mundial e existe também um ciclo nacional de desenvolvimento. E às vezes aqui a gente está numa postura um pouco anticíclica, que depende muito também das pautas governistas, da pauta do governo, certo, Paulo? O Brasil fez algumas, não tantas reformas importantes, mas fez algumas reformas e isso melhora um pouco o ambiente econômico. Você tem uma questão de aumento nas commodities, principalmente agrícolas, que beneficiam o Brasil momentaneamente. Mas você falou corretamente, você tem um ciclo que é o ciclo mundial e você tem o ciclo nacional. Um afeta o outro, mas não exatamente ao mesmo tempo. Então a economia brasileira, pelo lado dela, ela está mostrando bons sinais. Esse crescimento de 1,7% do PIB é um bom crescimento, principalmente se você comparar com o crescimento com os Estados Unidos decrescendo, a maior economia do mundo decrescendo 1,5%, a China desacelerando. A China deve ter um dos piores dados econômicos esse ano, dos últimos 30 anos, possivelmente. Então, assim, as duas maiores economias não vão bem e a do Brasil vai relativamente bem. Eu achei engraçado a Miriam Leitor falando, veio bom, mas não veio tão bom quanto esperava. Mas não veio tão bom quanto esperava? Como assim? Como assim não veio tão bom quanto quem esperava? No mercado não sinalizava que vinha tão bem assim. O Brasil veio até muito bem comparado com o resto do mundo. Agora, o que acontece é que se a economia mundial entra em recessão, é muito difícil hoje, com as economias tão globalizadas e interligadas, que o Brasil saia incólume disso. E tem um problema, eu alertei para uma coisa, que eu considero que o combate do Brasil, as medidas econômicas do governo brasileiro durante a pandemia foram nota 6. Eu vou dizer por que eu não gosto tanto. Aqui nos Estados Unidos, o objetivo foi preservar as empresas, as firmas. Então, a legislação americana, por exemplo, permitia já, você manda todos os funcionários embora. O governo foi lá e virou para as empresas e falou assim, toma um cheque para você continuar a poder pagar os seus funcionários, mas manda embora quem você quiser. O objetivo era preservar as empresas. Então o desemprego subiu muito rápido, mas também caiu muito rápido, porque você tem uma legislação trabalhista mais flexível. No Brasil, a legislação trabalhista é ruim. O governo foi lá e veio com auxílio emergencial, bom, importante, as pessoas estavam muito, principalmente para os informais, desesperados, mas as empresas, as medidas para as empresas, esse negócio de manda o funcionário, dispensa, mas continua tendo que pagar o salário, quando voltar ele tem estabilidade, isso foi um desastre. Quebrou muita gente na Covid. E o desemprego está caindo, mas está caindo devagar. Qual o problema? O problema é o seguinte, um funcionário demitido é muito ruim para a economia. Todo mundo quer empresas bem e funcionários bem, mas um funcionário demitido, ele pode ser rapidamente recontratado. Ele rapidamente é recontratado quando a economia reaquece. Quando uma empresa fecha, ela não reabre depois. Uma vez que você quebrou de vez. E aí, quando você quebrou, teu crédito, você construiu 20 anos de crédito no seu negócio, seu crédito vai para o espaço, seu nome vai para o espaço, você perde a loja, o maquinário você tem que vender, se deteriora, e o capital intelectual do empreendedor. Gente, o que move as economias? O que gera riqueza? Gera riqueza na economia a associação de fatores de produção em economês, que nada mais é do que empreendedores tendo sucesso nos seus empreendimentos. E quando você destrói um empreendedor, ele não consegue reempreender no futuro. Então, uma vez que uma empresa quebra, ela não desquebra. E no Brasil, o foco foi muito nos funcionários e pouco nas empresas. Isso é muito ruim, porque para a gente recuperar, não vão ser décadas, é muito difícil. E o capital intelectual dos empreendedores que a gente tinha, que sofreram insucesso, esse a gente não recupera mais. E eu não vejo ninguém, absolutamente ninguém, falando e defendendo esses caras.
Ô Paulo, e aí eu entro nessa seara que você gosta bastante, porque é como o Emílio falou, alguns grupos mandam os dados positivos que os grandes portais não mandam. Você acha que a grande dificuldade de evidenciar esses pontos, a gente sabe da turma que joga contra o governo e tal, mas você sabe que é uma deficiência do governo, da parte da comunicação, de não evidenciar realmente esses números positivos, ou que o monstro que está lutando contra realmente é muito difícil de ser vencido, porque muitas pessoas não sabem dessas informações positivas na questão da economia. Pergunta é longa. Obrigado. O governo não é bom na comunicação. Não dá para dizer que esse governo é um governo que se comunica bem. Agora, por outro lado, sim, podia ser o melhor do mundo, né? O Donald Trump tinha a Kayleigh McEnany como secretária de imprensa na Casa Branca. Eu nunca vi uma secretária de imprensa, acompanho política há muitos anos, eu nunca vi uma secretária de imprensa tão boa, assim. É uma pessoa que eu olho e falo assim, caramba, eu não conseguiria fazer melhor, eu admiro porque faz muito melhor do que eu faria. E, assim, é absolutamente incrível. E ainda assim, o ciclo de notícias era negativo para o Donald Trump sempre. Todas as notícias eram ruins. E a razão disso é que o jornalismo profissional morreu. Essa é a razão. A razão é que a mainstream media, os veículos de imprensa tradicionais, o objetivo deles não é mais informar a população. O objetivo deles é fazer militância política e, no caso do Brasil, destruir com o Bolsonaro. Você repara, assim, ontem foi dia da liberdade de imprensa, né? Não sei quem inventou esse dia, mas o dia da liberdade, acho que todo dia devia ser o dia da liberdade de imprensa, mas vamos lá. Aí tem aqui uma ação feita pelas todos os Grupo Globo, Grupo Folha, Grupo Estadão, fizeram um anúncio de página inteira aqui, ó, TV Globo, Globo News, Extra, Valor, CBN, uma rádio aqui, G1, o Globo, o UOL, Estadão, Folha de São Paulo. Todos eles fizeram um anúncio. Eu achei interessante, porque eles escolheram, não sei se foi consciente ou inconsciente, eles botaram tudo em preto. 7 de junho, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Uma campanha do consórcio, eles se chamam de consórcio, né? Consórcio de veículos de imprensa. E tudo preto. Eu acho que o preto é o luto, né? Em relação ao jornalismo. E eles fizeram essa campanha, no dia seguinte, onde o Lula tinha liberado a prévia do programa de governo dele, que tinha controle da imprensa. O mesmo Lula que todos esses veículos defendem. Então, assim, você vê que a pauta não é porcaria de liberdade de imprensa. Quando o Alexandre de Moraes fechou o Terça Livre, prendeu Oswaldo Eustáquio, prendeu o Alan dos Santos, nenhum desses caras estava preocupado com liberdade de imprensa. Nenhum desses caras estão preocupados com liberdade de expressão. O que eles estão preocupados é com a reserva de mercado. Eles querem poder continuar mentindo sozinhos. Eles ficam lá contando as mentirinhas dele e difamando o presidente, promovendo, não é só difamar o presidente. Difamar o presidente é a medida urgente. Mas, no fundo, o que esses caras fazem é querer moldar o comportamento da sociedade inteira. E o que me desespera, o que me dói, assim, é que eu vi isso acontecer nos Estados Unidos. Eu sempre teve viés no jornalismo, sempre teve. Meu avô, presidente, reclamava do viés do jornalista já, odiava a imprensa. Jornalismo sempre teve viés. Mas houve um rompimento da época do viés para a época da militância aberta. Os jornais hoje nem tentam mais ser imparciais. Eu sempre digo, jornalismo imparcial nasceu nos Estados Unidos e morreu nos Estados Unidos. Todas as narrativas que a gente enxerga no Brasil, todas, sem exceção, são copiadas das narrativas americanas. Vocês sabem disso, eu tenho um curso sobre política americana, eu fico falando dos Estados Unidos e eu escrevo as coisas e falo assim, caramba, parece que eu estou escrevendo do Brasil. Mudam os personagens, mas a narrativa e as técnicas são exatamente as mesmas. Então, da mesma forma como eu digo para vocês, estou prevendo que vão começar a falar no Brasil sobre uma recessão global em breve, eu também consigo prever quais são os movimentos de narrativa na imprensa brasileira, simplesmente assistindo a imprensa americana. E a impressão que dá, Paulo, é que eles vão, de alguma forma, introjetar essa narrativa ao governo Bolsonaro, falando, olha, veja bem, a recessão tem muito a ver e daí vai fazer esse vínculo. Culpa do Bolsonaro, não tem a menor dúvida. A inflação é culpa do Bolsonaro. Olha só, o cara do Banco Mundial, tô aqui até nas minhas anotações, olha aqui. O David Malpass, presidente do Banco Mundial, o relatório diz o seguinte, o relatório do cara, eu vou ler. A economia global
já havia sido prejudicada pelos efeitos posteriores da pandemia do Covid-19, que deixou as cadeias de suprimento internacionais em frangalhos e prejudicou significativamente o crescimento da renda e os esforços de redução da pobreza nos países em desenvolvimento. Eu estou lendo o relatório do Banco Mundial, tem nada, isso não são palavras do Paulo, palavras do relatório do Banco Mundial e do David Malpass. Aí eu estou dizendo o seguinte para vocês: quem fechou tudo na economia? Foi o Bolsonaro? Você tinha duas visões de mundo. Uma é, vamos tratar do vírus e da economia, porque senão você vai cadeias de suprimentos internacionais em frangalhos, prejuízo significativo ao crescimento de renda e nos esforços de redução de pobreza nos países de desenvolvimento. Você tinha era isso. Então todos os pronunciamentos do Bolsonaro são nessa direção. E você tinha a turma do editorial do Jornal Nacional, do William Bonner fazendo cara de sério, dizendo que as pessoas seriam responsabilizadas, que eles iriam... A história faria justiça, dizendo o seguinte: fique em casa, a economia a gente vê depois. Pô, tá aí a economia, caceta. Sim. Então, aí, mas o mundo inteiro... do Bolsonaro? Então, mas isso aí, o mundo inteiro caiu nesse conto. Sim. Porque pegou um protocolo do Partido Comunista Chinês. Exatamente. Como que não foi sabia? introduzido no mundo Ocidental. Então. pelo Partido Democrata Americano e por agentes na mídia que trabalhavam no Partido Democrata Americano. Não, mas então, mas começou lá na Europa, que os caras começaram... Ah, foi no começo da Estados pandemia. Unidos, Emílio. Estados Unidos. Mas era o Trump. O Trump, ele quis voltar. Ele queria voltar na Páscoa. Porque então eu não sei quando... O Trump nunca defendeu um lockdown nacional. Ele até falou, ó, vamos fazer um lockdown temporário. Vamos fazer um lockdown temporário. E depois a gente, aquela coisa de achatar a curva, vamos achatar a curva, mas nunca um lockdown nacional. Deixou os estados decidirem. Que era mais ou menos, foi mais ou menos o que o Supremo Tribunal Federal decidiu no Brasil. Deixa os estados decidirem. A diferença é que a Constituição americana manda assim e a Constituição brasileira manda diferente. Mas vamos lá. Ele nunca defendeu um lockdown nacional. Mas alguns líderes, como por exemplo aqui no estado da Flórida, falaram assim, vamos fazer o lockdown temporário para achatar a curva. 15 dias a economia aguenta. Você vai sentir um solavanco, 30 dias, a economia aguenta. Você vai sentir um solavanco, mas as empresas não vão quebrar por causa de 30 dias. No Brasil, talvez quebrassem, porque o Brasil vinha já da maior recessão da sua história, causada pelo governo PT. Isso. Mas 30 dias é uma coisa. Vamos achatar a curva para dar tempo de aumentar o número de hospitais, para dar tempo de aumentar o número de leitos, para dar tempo de conseguir remédio, máscara. Tudo bem, era uma medida que você olha e fala assim, tem alguma razoabilidade nisso. Agora, 2 anos de lockdown? Isso aí não existe. O resultado é isso que a gente está vendo. Porque zoou na cadeia produtiva. Porque zoou a cadeia, né? Porque, por exemplo, um carro hoje, que você vai fazer um carro, a peça vem cada uma de um lugar. Tem o chip chinês, tem essa... A coisa vem de lá. Sabe quanto tempo eu esperei por um Tesla? Só pra humilhar a gente, né? Só pra humilhar. Fala o modelo. Pagou 30 mil dólares. Deixa ele falar. Oi. 6 meses esperando por um Tesla. Que coisa. 6 meses. Cara, eu passei isso quase esperando um Uber outro dia. Tá difícil pegar.